Olá pessoal, tudo bem? Uma das discussões do momento é a volta do auxílio emergencial e como fazer com que esse auxílio emergencial possa ser pago, né? É bom destacar que a pandemia vive um momento ainda de alta, né? E nesse momento em crescimento em algumas regiões do Brasil, né? Porque medidas não foram tomadas. Isso é muito claro. O Brasil não soube lidar com a pandemia, as autoridades brasileiras, em grande parte delas, principalmente no nível federal, não souberam como lidar com a pandemia e agora gera um problema econômico, é óbvio, sem que a vacinação seja em massa, de fato, a vacinação ainda está um pouco lenta, sem que as medidas de isolamento e controle lá atrás fossem tomadas, a situação continuaria se agravando e agora muita gente depende desse socorro do auxílio emergencial que não devia nem ter sido interrompido, considerando que não houve queda brusca mesmo de casos no Brasil. O grande problema é o seguinte, para voltar com o auxílio emergencial, a proposta do governo é fazer uma desvinculação das receitas da União para reduzir os percentuais ou para acabar com os percentuais mínimos obrigatórios em saúde e em educação. E aí gera um grande problema. Lá no Senado, vários senadores, líderes já disseram que o projeto não passa do jeito que vai, né, do jeito que foi colocado, né, e que está inclusive no relatório já apresentado, porque o Brasil, claro, tem uma demanda por recursos em educação e saúde, por problemas históricos nas duas áreas, né? Isso aí não é segredo para ninguém de como a saúde e a educação brasileira precisam de investimento e vivem momentos dramáticos aí há muitos anos, né? Eu até fui olhar os gastos com educação, comparando com o orçamento para as áreas finalísticas, né? Ou seja, aquele orçamento tirando os encargos, os pagamentos de dívida, que é o orçamento realmente que importa. E os gastos com educação vêm caindo ano após ano, desde 2016, que são os dados que estão disponíveis lá no portal da Transparência do Governo Federal, os gastos com educação caíram de 8,99% do total, ou seja, quase 9% do total do orçamento era gasto com educação, para em 2020 5,5%. E ainda que as pessoas achem que gastou-se menos no ano passado por conta da pandemia e ter faltado eventualmente aulas, etc. e tal, o que não é bem verdade, não é bem assim. Em 2019 também esse gasto, 7,86, foi bem menor do que os 8,99 do total do orçamento. E os gastos com saúde mesmo no ano de pandemia e gastando mais por causa disso, não ficaram diferentes, ficou mais ou menos na mesma, em 9,5% nos dois casos, 2016 e 2020. Então mostra que a preocupação do gestor público com saúde e educação vai mesmo ali no mínimo. Esse valor está sendo diminuído ano após ano, porque tem um teto de gastos que limita o crescimento das despesas, e aí você não tem jeito, você corta qualquer investimento que passe disso. E então essa preocupação com os gastos com saúde e educação vai ficar maior ainda se houvesse a desvinculação de receitas da União, né? Muitas vezes o gestor público pensa de forma imediata, é uma obra, é uma coisa que apareça naquele momento para que ele garanta uma eleição. E o gasto com educação é um gasto de longo prazo, que demora muito tempo para formar uma geração. Você começa a investir pesado hoje em educação básica, depois de 20 anos você vai ter ali algum tipo de resultado. E esse tipo de coisa não agrada os políticos porque os resultados vão ser sentidos em outra administração. Então essa é a grande preocupação. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, tem dito que a desvinculação pode ser boa porque muitas vezes, segundo ele, o gestor gasta dinheiro meio que desnecessariamente nessas áreas só para cumprir o mínimo necessário. O que não parece ser razoável, né? Considerando a situação da saúde e da educação no Brasil, nenhum gasto seria desnecessário, né? Principalmente porque a gente tem, por exemplo, professores mal remunerados de maneira geral. Claro, o orçamento é pequeno, etc. e tal, mas você dizer que há gastos desnecessários, sendo que você tem, comparado ao resto do mundo, professores muito mal remunerados e muito mal, com poucas oportunidades de treinamento, de evolução, de crescimento, né? Não existe gasto desnecessário em educação para um país que tem os índices que nós temos. Também não tem gasto desnecessário em saúde, se você considera que grande parte da população está correndo atrás de plano de saúde porque não está sendo bem atendido na rede pública. Então o governo precisa arrumar um outro jeito, buscar outras fontes de receita, discutir com os demais poderes, né? Gasta-se muito com emendas parlamentares,
gasta-se muito com supérfluos, a gente viu recentemente nas Forças Armadas, bacalhau, vinho do Porto. No Judiciário, a gente já viu aí também vários gastos exorbitantes, lagosta, carro oficial, quantidade de gasto de cartão corporativo por parte do presidente. Quer dizer, temos que discutir outras maneiras. Claro que isso aí, juntando isso tudo aí, não dá a quantidade de dinheiro que precisa para o auxílio, mas alguma solução precisa ser dada fora da solução de tirar dinheiro da saúde e da educação. Um abraço para vocês e até mais.